Senhoras e senhores, bom dia. Terceiro dia é sempre assim, né? Mas bom dia. Que alegria poder estar com vocês novamente. Chegamos ao último dia do Congresso Brasileiro do Algodão. Ainda tem muita coisa boa por aqui. A programação desta manhã está imperdível. E à tarde temos os workshops, que é uma novidade nesta edição e que foi preparada com todo o cuidado e de uma forma muito especial para todos vocês. E à noite, é claro, não poderia faltar a comemoração dos 20 anos da Abrapa num coquetel com o show do cantor Leonardo. Lembrem-se que hoje à noite estaremos todos vestidos com a camiseta do Sou de Algodão e é com certeza um momento muito especial para eternizarmos esses 20 anos da Abrapa. Para a participação do show, não esqueça de pegar a sua pulseira de acesso no credenciamento ou no CAEX. Outra pergunta que eu gostaria de fazer para os senhores é se já passaram na lojinha do Sou de Algodão. Hoje é a última oportunidade, não deixe de levar uma lembrança para sua casa. Afinal de contas, os pais e as mães que passaram 3 dias longe de casa, chegar em casa com o mimo do Sou de Algodão será, no mínimo, muito carinhoso. Então a oportunidade é hoje. Nesta manhã, teremos 2 painéis e, ao final, teremos a premiação aos trabalhos científicos selecionados pela comissão do 12º CBA. Não percam! Antes de iniciarmos nossa programação, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, que são eles: Bayer, BASF, ABC, CCAB, FMC, Singenta, Corteva, JEH Sementes, TMG, UPL, sob a realização da Abrapa, o apoio institucional do Instituto Brasileiro do Algodão e o apoio científico da Embrapa. E dando início à nossa programação deste terceiro dia, teremos o primeiro painel. E o tema é: a falta de conectividade é um obstáculo para tornar o agronegócio mais eficiente e inovador? Para falar sobre este tema, convidamos ao palco os senhores Elcio Vieira Júnior, diretor comercial da Telebrás; Alexandre Dalforno, head de produtos corporativos da TIM do Brasil; e Aurélio Pavinato, diretor-presidente da SLC Agrícola. Com a salva de palmas de todos os senhores. Lembrando que ao final serão respondidas as perguntas feitas através do nosso aplicativo. Não esqueça de acessá-lo. A nossa senha do Wi-Fi é Congresso do Algodão, tudo junto. Com a palavra, o senhor Elcio Vieira Júnior, diretor comercial da Telebrás, que nos trará uma visão do projeto Internet para Todos. Bom dia a todos. Inicialmente gostaria de agradecer o convite da Telebrás poder se dirigir a essa plateia tão seleta. Bem, senhores, o próprio título dessa conversa aqui, desse time, a falta de conectividade é um obstáculo para tornar o agronegócio mais eficiente e inovador, essa pergunta. No nosso ponto de vista, a resposta é sim. Não somos especialistas em agronegócio, somos especialistas em telecomunicações. Mas, olhando o cenário mundial, o que a gente vê é que nós temos 2 oportunidades para aumentar a produção. Ou você aumenta a área que você está plantando, ou você aumenta a sua eficiência naquela mesma área. Isso que nós estamos conversando aqui vai proporcionar que a gente ataque na segunda vertente, aumentando a eficiência da nossa produtividade. Vários dos senhores aqui presentes vão se lembrar dessa frase aqui, né? Onde tem Brasil, tem Telebrás. Quando a gente era criança, isso era verdade, porque a Telebrás era uma holding e toda a comunicação era feita através dos orelhões que tinham nas cidades, e o orgulho da Telebrás é que em todas as cidades do Brasil tinha Telebrás.
Depois o sistema foi privatizado. Em 2010 a Telebrás foi recriada com uma outra missão, não era mais de levar conectividade de voz, e sim agora levar conectividade de internet, banda larga para todo o Brasil. E a gente tem orgulho de falar que, através do nosso satélite, que é o objeto que a gente vai falar aqui, o SGDC, isso se tornou verdade de novo. O que é a Telebrás? Muita gente ainda tem dúvida exatamente pelo fato da hold, né? A Telebrás, agora, ela foi recriada, como eu disse, em 2010, com uma nova missão, que é fornecer soluções de telecomunicações seguras e com qualidade para o desenvolvimento nacional e redução das desigualdades sociais. Para tanto, a gente conta com a nossa rede terrestre. Nós temos a maior rede terrestre, o PGW, que é o cabo de fibra ótica mais seguro que existe do Brasil. E temos o nosso satélite de comunicações e defesa. A gente ressalta de que a Telebrás ela não pode atender usuários finais, a gente atende os usuários através de parceiros. O que a gente pode fazer? A gente pode exatamente vender para esses parceiros, que são os provedores de internet, a gente pode atender o governo também e fazer políticas públicas. O que é a Telebrás? A Telebrás hoje é uma empresa que tem uma rede de 32 mil quilômetros de fibra ótica. Estamos em 1.524 municípios e temos uma população de 130 milhões de pessoas como uma população que é factível de ser atendida. Mas, num curtíssimo espaço de tempo, para o ano que vem, nós vamos ter 34 mil quilômetros de fibra ótica, vamos estar em 100% dos municípios brasileiros e atender 100% da população do Brasil. Por quê? Por causa do nosso satélite. Estou falando rapidamente sobre a Telebrás, só para todo mundo estar na mesma página. Depois a gente vai falar sobre quais são os desafios que a gente enxerga que o campo tem. Vamos falar sobre a solução que a gente está propondo para atender esse problema de conectividade, que é o nosso satélite, e falar sobre algumas oportunidades que a gente enxerga que os senhores podem usufruir. Bem, a Telebrás é uma empresa boa, uma empresa ruim? Como é que está a Telebrás hoje? Não cabe a nós fazer uma autoavaliação. Então, a gente trouxe o que o mercado tem falado da gente. O ano passado recebemos 2 prêmios, o melhor prestação de serviço digital do setor público e como a empresa de melhor desempenho financeiro no setor de serviços de telecomunicações. Falando sobre alguns desafios. O primeiro desafio para os senhores é estrutural. Por quê? Tem fibra ótica em todos os municípios do Brasil? A resposta é não, não tem fibra ótica em todos os municípios do Brasil. Tem fibra ótica em todos os bairros dos municípios brasileiros? Não, não tem. Quanto menos no campo. Falando em IoT, que é uma das coisas que está revolucionando o campo. No IoT existem também alguns desafios, quais sejam? Como é que eu faço para ampliar a capilaridade de uma rede fixa, em particular, para serviços de banda larga, de modo que eu consiga usufruir de todas as potencialidades que o IoT pode trazer para a gente? Supondo que a nossa resposta para isso seja partir para uso de radiofrequência, rede terrestre. Em vários locais, essa é a solução mais barata. A gente tem algumas outras perguntas. Como harmonizar a alocação de frequências com as práticas globais? Porque, eventualmente, a gente vai achar que a Anatel liberou uma faixa de frequência, mas os equipamentos IoT que eu acho para comprar, para o que eu estou precisando, que são produzidos fora do Brasil e não funcionam naquela faixa de frequência. Então, existe um desafio da gente conseguir harmonizar o que existe de equipamento disponível no mercado mundial para o que a gente pode utilizar no Brasil. E, por fim, como é que a gente faz para expandir a cobertura das redes móveis, dos nossos celulares, para a gente poder usufruir dessas redes móveis para utilizar o IoT na sua plenitude? São perguntas que ainda estão em discussão, a gente não tem resposta para elas. Esse mapa aqui, senhores, traz a rede de fibra ótica da Telebrás. Apesar de termos a maior rede, como eu falei, em OPGW do Brasil, senhores, olha a quantidade de espaço vazio que existe aqui.
A grande maior parte do Brasil não tem a cobertura da nossa fibra ótica. E aí nós nos perguntamos, como é que eu faço para utilizar esse meu backhaul e chegar em todos os pontos que preciso, principalmente no campo? A resposta que nós chegamos era economicamente inviável. Eu não conseguiria atender todos os senhores levando fibra ótica. O negócio nosso não pararia de pé. Por quê? Você lançar uma fibra ótica é um empreendimento caro. Você manter ela é caro. Qualquer queimada que eu tenha perto do poste pode não derrubar o poste, mas acaba danificando a fibra ótica, eu tenho que ir lá consertar ela depois. Então, a resposta para isso daqui, depois da gente estudar muito, foi que economicamente é mais interessante para a gente atender o campo com o satélite, que é o que a gente vai falar agora. Agricultura. Agricultura para o Brasil é bom ou é ruim? Então, a gente olhou alguns números, eu tenho certeza que alguns dos senhores aqui têm números muito mais atualizados que eu trouxe aqui. Minha especialidade é telecom, não é agro. Então, eu trouxe números de 2015, mas eu só mostrando aqui que o setor agropecuário, ele é cerca de 80% da produção nacional. Isso, por si só, já valeria um esforço muito grande da sociedade brasileira em poder trazer soluções para a gente melhorar o trabalho dos senhores. E um desses esforços foi o nosso satélite, o SDC. O nosso satélite, ele é de propriedade do governo, foi feito com um foco não comercial, 100% comercial, porque a grande maioria não, todos os satélites hoje que cobrem o Brasil, eles têm o foco o quê? Onde tem gente, que é na região leste do Brasil, próximo ao litoral, onde estão as grandes cidades. A hora que a gente vem para o centro-oeste, para a região norte do Brasil, não tem cobertura. Se tem cobertura, é com baixa capacidade, baixa velocidade. Pelo fato de ter baixa capacidade, muita gente querendo utilizar, o preço vai lá para cima, demanda e oferta. O nosso satélite foi desenhado para que ele tenha a mesma capacidade em qualquer ponto do território brasileiro. Isso, economicamente olhando, não tem muita lógica, mas como uma perspectiva de governo que quer levar conectividade para qualquer lugar, tem toda a lógica do mundo. Desafios que os senhores têm. Como é que eu faço na preparação do solo para a aplicação de fertilizantes corretíveis a taxas variáveis de forma ótima? Como é que eu faço para que eu não jogue pesticida numa área que eu já joguei? Como é que eu faço no plantio para que ele seja flexível de acordo com o potencial produtivo? Como é que eu faço quando estou monitorando a minha lavoura para estudar melhor a aplicação dos defensivos agrícolas e mapeamento de pragas e doenças? Quando eu estou falando da colheita, como é que eu faço para gerar um mapa de produtividade para saber onde que eu tenho que atacar? Como é que eu faço a colheita com máquinas utilizando sensores de produtividade? E, por fim, na preparação do solo, a gente precisa de ferramentas para análise do solo e aplicação de fertilizantes corretivos a taxas variáveis. A grande maioria desses desafios que os senhores têm, se eu tivesse condição de ter uma conectividade em qualquer ponto, a minha colheitadeira, a minha plantadeira, conseguisse conversar com o fabricante, avisasse o fabricante, olha, eu estou com uma taxa de metais no óleo mais alta do que o normal. E elas têm esses sensores. E avisasse com antecedência, que falasse, olha, tudo leva a quê que daqui a 48 horas eu vou quebrar. E você já fizesse a manutenção preventiva de noite, em vez dela quebrar no meio do campo e você ter que ir lá, parar toda a sua colheita, levar um trator para rebocar ela de volta, para fazer a manutenção, só essas horas daí já são, para quem faz as contas, vê que isso daí já é um investimento que, por si só, pagaria eu ter a conectividade, se eu tivesse a possibilidade de ter. Vários lugares do Brasil, a gente não tinha essa possibilidade diante do nosso satélite, agora nós temos. Isso volta, como eu falei, para a solução que nós enxergamos,
que a gente pode colaborar muito com o agro, que é o nosso satélite. Vamos falar um pouquinho dele. O nome oficial dele é Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, e o nosso nome comercial é Telebrasat. O Telebrasat está em cobertura em 100% do território nacional. Hoje, nós já temos mais de 2 milhões de estudantes que não tinham acesso à conectividade à internet, que estão conectados através do nosso satélite, através de um convênio do Ministério da Educação e Cultura com a Telebrás, através do MCTIC. E a gente tem capacidade de instalar 50 mil pontos no território nacional. Hoje nós estamos com mais de 9 mil, o dado já está desatualizado, então mais de 9 mil pontos já instalados no nosso território. Aqui era a cobertura em alta capacidade que nós tínhamos no Brasil no momento do lançamento do nosso satélite, e aqui agora com o nosso satélite a gente cobre 100% do território. Comparando o nosso satélite com os outros satélites que estão iluminando o Brasil hoje. Aqui no eixo X, a gente tem a capacidade do satélite em gigabits por segundo. E no eixo Y, a gente tem a cobertura do satélite. Quanto por cento do território nacional é coberto pelo satélite? Como os senhores podem ver nesse gráfico, a grande maioria dos satélites cobre o Brasil, ou ele tem uma boa cobertura, ou ele tem grande capacidade. O nosso é o único que tem grande capacidade com grande cobertura. Algumas oportunidades que a gente enxerga que poderiam ser exploradas. Gestão de equipamentos agrícolas, a gente pode falar de soluções que atuam na gestão de máquinas automáticas baseadas em dados de telemetria desses equipamentos. Essas soluções demandam conectividade no campo para a transmissão de dados e gerenciamento centralizado. Nós estamos fechando uma parceria com uma empresa no qual ela consegue instalar uma torre. Essa torre tem um alcance de 50 quilômetros, e com essa torre a gente consegue conversar com as máquinas agrícolas e, através do nosso satélite, esse dado flui para a internet. Então, a gente consegue conectar todas as máquinas hoje num raio de 50 quilômetros dessa torre com o seu fabricante. Telemetria e sensoriamento avançado em veículos agrícolas autônomos, controle de pragas, controle da flora local em florestas e controle de ambiente de cultivo. Todas são soluções que a gente ainda não tem um parceiro para poder prover, mas a Telebrás, consegue colocar conectividade. Se os senhores já tiverem alguma solução que só necessite da conectividade, nós somos uma das possíveis soluções para os senhores. Nós não temos como atender, através de parcerias, esses demais desafios, mas temos como atender parte desse desafio. Como é que a gente enxerga que seria, nas partes remotas do Brasil, onde eu levar uma fibra ou levar uma torre de celular economicamente não é vantajoso, qual seria a melhor solução? A gente enxerga que seria alguma coisa parecida com isso. Nós temos uma torre em radiofrequência, como eu falei, a gente já tem um parceiro hoje que tem um alcance de 50, tem uma torre dessa com alcance de 50 quilômetros. Essa torre vai gerar um sinal que vai permitir que equipamentos de IoT por enlace terrestre em radiofrequência conversem com essa torre, e as máquinas que são utilizadas no agro também consigam conversar com essa torre. Dessa torre, a gente tem a nossa antena do satélite, que sobe no nosso satélite, desce nas nossas gateways, que são espalhadas no Brasil, acessam a internet, da internet vão até o escritório da grande fazenda, vão até o escritório do fabricante da máquina, vão aonde a aplicação que os senhores precisam rodar está, vão até a indústria avisando qual está sendo a produtividade, como ele deve vir. A indústria deve programar sua produção baseada na produtividade que está tendo naquele momento no campo. Voltam ordens do tipo, está na hora de diminuir a velocidade da colheita, porque eu não vou conseguir armazenar isso no meu silo agora, a gente vai diminuir por 24 horas, depois volta para a velocidade correta. Voltam ordens do tipo,
Não semeie aqui, porque 2 dias atrás você já semeou esse ponto. Vem ordens do tipo, não jogue pesticida aqui, pelo mesmo motivo. Uma outra máquina já passou aqui 20 horas atrás e já jogou pesticida nesse local. E com essas pequenas economias, a gente entende que a gente consegue aumentar a nossa produtividade. Uma outra parceria que a Telebrás tem é com a Visiona. A Visiona é uma empresa de satélites de observação da Terra, e com a Embrapa, aonde a gente consegue essa parceria tripla. Nós conseguimos fornecer um combo de soluções. A Telebrás entra com a conectividade, a Visiona tira as imagens do satélite, essas imagens vão para a Embrapa, que analisa essas imagens e entrega, através da conectividade, o produto que os senhores precisam. Está na hora de colher, esse pedaço do campo está precisando de mais adubo, e todas as funcionalidades que a Embrapa consegue fornecer através da análise das imagens, através da análise dos sensores IoT que estão dispostos no campo, que vão ser alimentados, a Embrapa vai ser alimentada pela nossa conectividade e pelas imagens da Visiona. Alguns exemplos de imagens do algodão, tiradas através desse satélite Sentinel-2, que tem uma resolução espacial de 10 metros, e do WorldView 2, que tem resolução de 0,5 metro. São todas imagens que a nossa parceira Visiona tem capacidade de fornecer através dessa nossa parceria. Senhores, eu fecho aqui a minha fala, lembrando que onde tem Brasil, tem Telebrás. Muito obrigado, senhor Hércio. Passo a palavra nesse momento ao senhor Alexandre Dalforno, Head de Produtos Corporativos da TIM no Brasil, que mostrará a mobilização da iniciativa privada para viabilizar a internet no campo a um custo acessível. Bom dia. Obrigado. Obrigado pelo convite, em primeiro momento, aí, da Abrapa. É um grande prazer falar no Congresso Brasileiro do Algodão. É a primeira vez da TIM num Congresso do Algodão. O desafio aqui realmente é falar, ou responder essa pergunta da plenária, né, que a falta da conectividade é um obstáculo realmente para tornar o agronegócio mais eficiente e inovador. Então, eu trago aqui para mostrar para vocês um pouco do que a TIM vem fazendo no agro, né, com a solução 4G TIM no campo, e alguns casos de uso que eu vou compartilhar com vocês. Bom, começando, eu gosto muito desse slide, que é sujando o pé de barro, né? Quer dizer, nós estamos nesse caminho do agronegócio há 2 anos, onde a gente começou a trabalhar com alguns clientes e viu que a necessidade de conexão no campo era muito grande, né? Então, o que nós vimos inicialmente? Que não era só levar a internet das coisas para o campo, mas principalmente levar conectividade. Então, a gente constatou que a agricultura já era altamente tecnológica, certo? Com muita tecnologia embarcada nas máquinas e sensores, só que ela não tinha conectividade. Então, nós voltamos para casa e fomos entender um pouquinho de como é que era esse percurso da agricultura 4.0. Então, o que falta para a agricultura 4.0? Primeiro, conectividade nas áreas produtivas é fundamental, né? Sem conectividade, eu não consigo fazer ou começar a trabalhar com a agricultura 4.0. Bom, mas não é somente conectividade. Eu preciso pensar nos meus processos agrícolas digitalmente. Então, eu preciso trabalhar nos processos digitais, fazer essa evolução dos processos. Além disso, eu preciso também melhorar ou capacitar a minha mão de obra. Minha mão de obra que está acostumada nos processos analógicos, ela tem que ser treinada para os processos digitais. Então, o que nós percebemos é o seguinte, que a conectividade é realmente o grande habilitador da digitalização da agricultura, certo? Então, nós temos um grande desafio aí com essa globalização, né, e tudo que tem por vir aí, e é nosso desafio da agricultura no Brasil, e a conectividade pode ser realmente o grande habilitador para essa agricultura 4.0.
Bom, falar um pouquinho rapidamente sobre o que a gente já está fazendo em relação à TIM, né? A TIM hoje é líder no 4G, ela tem mais de 93% da população urbana conectada, são mais de 3.300 cidades hoje com 4G. E na segunda-feira, compartilho com vocês aqui em primeira mão, saiu um relatório de uma empresa chamada OpenSignal, que mostra a TIM como a líder, né, em cobertura na área rural. Então, vou tentar mostrar, quer dizer, se você comparar aqui, a TIM está 10%, aqui esse verdinho é a área rural, tá? Ela está 10% acima, em termos de disponibilidade do 4G na área rural em relação ao segundo colocado. Não somente na área rural, né, o resto a gente já sabia, que é em relação à área urbana e a área, entre a área urbana e rural, certo? Então, como a OpenSignal verificou a questão de municípios rurais através do IBGE, ok? Bom, então, isso é muito bom, quer dizer, isso aqui já é um resultado desses 2 anos de trabalho dentro da TIM, então que já está começando a mostrar não somente o que eu vou estar mostrando daqui a pouco em cases reais da área produtiva, mas também nos municípios que estão no entorno aí dessas áreas produtivas. Bom, e qual é a nossa proposta tecnológica? Nossa proposta tecnológica é muito simples, né? Nossa proposta é usar o 4G em 700 MHz com uma rede pública, que é a mesma rede que eu tenho hoje nas cidades. Então, não existe nenhum experimento aqui. O equipamento é o mesmo equipamento usado nas cidades, né? O smartphone que você compra, cada região, eu falo de um varejista diferente. Bom, eu vou falar aqui da Casas Bahia, que é meio geral. Você vai na Casas Bahia, você compra um smartphone e ele vai funcionar na fazenda. Então, isso simplifica demais o processo. Por quê? Porque eu estou falando de uma tecnologia que é padrão mundial. Então, o sensor que você vai importar da China, da Europa, ele vai funcionar aqui na fazenda. Você não precisa, na verdade, se preocupar com essa questão, porque você tem um ecossistema global. E, por último, talvez o mais importante, né, para o nosso futuro aí, é uma solução que já está pronta para a tecnologia do IoT que roda sobre o 4G, que é o Narrowband IoT, sopa de letrinhas de telecom, né? Então, que é uma tecnologia que permite eu botar sensores no campo cuja bateria dura mais de 10 anos. Então, você tem aí grandes possibilidades com essa tecnologia em termos de sensoriamento e entre outras aplicações. Então, essa tecnologia é uma tecnologia que ela não é exclusiva, ela é inclusiva. Ela conecta máquinas, coisas, quando eu falo de coisas, sensores, drones e tudo mais, e pessoas. E cada um com seus benefícios específicos. Bom, vou passar rapidamente agora para vocês aqui um vídeo mostrando um pouquinho de uma instalação real, tá? Inclusive na fazenda da SLC, da torre e os equipamentos lá que estão instalados. Não tem áudio o vídeo, eu vou fazer a narração aqui do vídeo. Então, essa aqui é a torre, uma torre estaiada de 78 metros, né? O equipamento está lá no topo da torre. Então, algumas indagações, né? Por que da conectividade no agro? Então, para conectar máquinas e pessoas e coisas, né, que eu acabei de falar, e algumas aplicações importantes, né? Por exemplo, a aplicação de segurança no campo, né? Hoje a gente tem um problema muito sério de segurança no campo. Você tendo o 4G, você basta colocar um chip na câmera, você passa a ter a conectividade. Você pode ter a conectividade das máquinas, né, gerando, né, os dados de telemetria e também agronômicos diretamente, e tudo em tempo real. Estações climáticas, você pode ter tudo isso com o 4G, né, dentre outras possibilidades, como sensores de praga também. Apontamento em campo, que é muito utilizado, normalmente é a primeira aplicação colocada nas fazendas. E a comunicação, né? Acho que talvez o mais importante de todos, que a gente menos mira, né, é a comunicação entre equipes. Isso dá uma dinâmica para a produção muito grande. Uma vez que você consegue falar normalmente como se falasse na cidade. E, inclusive, falar com as outras cidades, né, outras regiões e tudo mais. Como funciona isso, né? Então, a gente tem uma torre com um equipamento lá no topo, onde eu tenho as antenas, né, são antenas pequenas, e com um equipamento de rádio lá em cima. Um roteador 4G que vai na máquina, que não necessariamente precisa dele, muitas das marcas de vocês já têm esse roteador, e uma antena externa. E tudo isso conectado que pode ser via fibra, via rádio ou via satélite. Como agora há pouco nós vimos a apresentação, o satélite é um grande, né, aliado aqui da nossa solução, porque ele permite conectar essa estação 4G
a rede da TIM. E tudo isso, na verdade, essa torre, ela cobre o quê? Ela chega a mais de 15 quilômetros de raio de cobertura, tá? Como as áreas não são totalmente em plano de todas as direções, mais ou menos 35 mil hectares é a média que a gente tem no cerrado, nas regiões do algodão principalmente, aí 35, 40 mil hectares, com uma única torre. Então, realmente, potencial muito grande de cobertura com uma torre só. Bom, tudo isso não funciona se nós não trabalharmos o ecossistema. Então, nós, nesses 2 anos, trabalhamos também com as marcas, né, e fornecedores de soluções e equipamentos que atendem vocês, e criamos o Conectar Agro, que foi lançado na AgriShow desse ano. É uma iniciativa de 8 empresas, né, sendo 6 empresas já fornecedoras do agro, em pró do 4G em 700 MHz. O que facilita isso, né? Ganha realmente escala, simplicidade. Então, você não vai precisar mais perguntar para o seu fornecedor se ele tem ou não tem aquele equipamento conectado no 4G em 700 MHz. Ele já vai se preparar para isso e entregar essa tecnologia pronta e embarcada na máquina para vocês. Certo? Então, isso simplifica demais, gera o ecossistema, né? E principalmente para empresas que têm mais de uma área plantada, você tem um ganho muito grande. O equipamento que sai de uma fazenda pode funcionar na outra tranquilamente. E hoje eu estou falando aqui da TIM. Essa frequência 700 MHz é uma frequência que ela é utilizada por outras operadoras. Então, você também não fica amarrado somente à TIM. O seu investimento em máquina, né, em automatização das máquinas, fica protegido, porque você não fica vinculado a apenas uma operadora. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os nossos clientes, né? Então, eu costumo não falar de cases, porque são clientes reais, comerciais, rodando normalmente. Então, hoje nós temos 4 clientes, né, 4 grandes clientes. A Jales Machado, né, foi o primeiro deles, na cidade de Goianésia, Goiás. Eles plantam cana-de-açúcar, cana orgânica, na maior parte. Eles já estão indo para a segunda colheita de cana. Já estão na segunda colheita, né, que estão exatamente ao longo da colheita agora. Eles têm mais de 300 mil hectares cobertos nessa região. Então, são 2 usinas lá e a área produtiva. A SLC Agrícola, que nós estamos indo para 4 fazendas. Hoje temos instalado 2 fazendas em Correntina e Barreiras, lá no oeste da Bahia. E estamos indo para mais 2 fazendas em Barreiras. A AMAGE, que nós temos uma fazenda conectada em Sapezal, no Mato Grosso. Essa é uma das fazendas que nós temos conectadas via satélite. Tá? Então, ainda não é o satélite da Telebrás, mas funciona muito bem, realmente. Tá? É uma excelente forma de conexão dessas torres 4G até a rede da TIM. E temos a Decoagro, que está em implantação nesse momento, que são mais de 600 mil hectares de cobertura na região do Vale do Inviema, que é bem no Mato Grosso do Sul. Certo? Isso é uma grande cobertura, é uma empresa que produz cana-de-açúcar também, gera muita energia aqui na região do Mato Grosso do Sul. Bom, então hoje nós temos mais de 1 milhão de hectares conectados com o 4G TIM no campo. Então aqui são projetos específicos, que é importante, né? Cada projeto é um projeto feito sob medida. Então nós pegamos informações com o grupo do agro e criamos um projeto específico para cobrir aquelas áreas produtivas e industriais necessárias naquela região. Okay? Bom, falar um pouquinho agora sobre casos de uso, né? Eu vou vincular os casos de uso aos nossos clientes que já estão usando isso. Tá? Então, primeiramente, talvez o mais simples e o mais direto, apontamento em tempo real. Então, por exemplo, a Jales Machado, ela já tinha 600 smartphones fazendo apontamento, né, que não era em tempo real. O que eles fizeram com o 4G? Eles hoje têm o apontamento em tempo real, acabaram de expandir para mais de 1.000 smartphones na mão dos seus operadores, né, tanto técnicos agrícolas, né, quanto operadores de máquina, para eles poderem ter a gestão dessas máquinas. Então, eles conseguem fazer realmente a gestão em tempo real dos técnicos, né, saber se realmente o técnico passou naquele lugar onde ele tinha que ir, né, porque muitas vezes ele diz que vai e não vai, né, então aqui você acompanha realmente o que está acontecendo. Você acompanha também a tomar decisão mais rápida, você consegue, porque você tem o 4G, aquele técnico agrícola consegue se comunicar com o agrônomo que está numa outra região, para abrir um vídeo e mostrar o que está acontecendo no campo. Então, você pode ter também a eficiência no uso de insumos, que você indica, né, e mostra exatamente onde está o problema. Em suma, você tem um aumento de produtividade
de uma forma geral. E quando você fala de máquinas especificamente, como você está controlando... Esses dias eu tive num evento, né, e estava um produtor, colega de vocês, falando como a conectividade, né, e a conexão das máquinas e o controle trouxe o aumento de produtividade por operador dele. Porque ele consegue controlar o que está acontecendo. E não é controlar para fazer, né, penalizar o cara. Não, pelo contrário, o que ele falou muito é, eu controlo para premiar quem é melhor. Quando eu premio o melhor, o que está pior, ele quer melhorar também. E aí você cria, né, uma espiral positiva que faz com que todos queiram trabalhar melhor. E outra coisa que ele falou super interessante foi que ele teve uma grata surpresa que o funcionário dele, o operador, que era analfabeto, foi o que teve o melhor indicador de produtividade. Então, quer dizer, quando você mede, você consegue ter informação, né, e saber o que está acontecendo na ponta, para tomar decisões, né, e aí melhorar realmente a produtividade do campo. Bom, outro caso de uso aqui que eu trouxe para vocês, muito interessante, que é a comunicação entre equipes, né? Então, você tem um exemplo aqui de uma máquina quebrada no campo, né, que é muito comum. Você está naquela puxada de plantio, puxada de colheita, a máquina quebra, e aí você tem que se comunicar e ver o que você vai fazer, né? Então, está lá o operador, ele liga, faz um WhatsApp para a sede da fazenda, para o mecânico ou para a própria concessionária, ok? Ele tenta, né, resolver, não consegue, ele faz um WhatsApp para o suporte técnico da fábrica, ok? E todos esses abrem uma videoconferência para mostrar o que está acontecendo com aquela máquina na ponta. Isso aqui é real, gente. Isso aqui nós tivemos, cada um desses nossos clientes tem um caso diferente, né, de uma situação. A Jales Machado nos reportou especificamente de uma máquina quebrada que o operador, por livre e espontânea vontade, abriu o WhatsApp, o vídeo e mostrou para o mecânico era a peça quebrada. Você imagina quanto tempo isso economiza na operação, né, de o mecânico vir da sede, ir até a máquina, identificar o que está acontecendo, certo? Voltar, pegar a peça, trocar a peça. Então, isso tudo nós estamos falando de quilômetros e quilômetros de distância. Você sabe muito bem, né? Como realmente são distantes, né, essas áreas. Então, isso funciona realmente. Aqui, essa foto é da minha equipe, que estava fazendo um teste justamente num evento que nós fizemos em Campo Novo dos Parecis. Foi feito um vídeo, tem uma pessoa da minha equipe numa máquina agrícola, né? Um outro fazendo o vídeo e mais um terceiro simulando como se fosse o suporte técnico, né? Então, isso realmente funciona. Essa, inclusive, estava conectado via satélite, funcionou perfeitamente bem. Tá? Então, realmente, é um grande potencial aí que a gente tem de comunicação. Tá? Hoje a gente não percebe, né? E aí eu acho que na margem nós tivemos uma informação bastante interessante, que o push-to-talk começa a ser, né, não esquecido, mas deixado um pouquinho de lado, e os operadores e funcionários começam a fazer grupos de WhatsApp, né? Por que não, né? Se nós fizemos isso na cidade para falar com nossos funcionários, criar equipe, né, grupo de trabalho, por que não fazer isso também na fazenda, né? Então, isso está acontecendo, e tudo mais que a gente tem e hoje usa aqui no ambiente urbano está indo para o campo por conta da conectividade. Bom, um outro caso de uso muito interessante, talvez o mais interessante, o que tem aqui uma vastas possibilidades, é a gestão das máquinas, né? Então, você conseguir, desde o plantio, né, todo o processo de pulverização, que no algodão é realmente algo extremamente intensivo, né? E até a colheita. Então, você tem... O que informações em tempo real te traz? Controle de velocidade, né? Eu botei a corzinha ali para poder correlacionar. Então, o controle de velocidade das máquinas gera economia de combustível. Também gera, né, toda a parte de redução dos desgastes das máquinas, que está associado também com a medida da temperatura do motor da máquina, né? Então, se você consegue medir, você consegue gerar alarmes para o próprio operador e saber quantas vezes ele andou acima da velocidade, né, que ele deveria pilotar a máquina, né? Isso faz com que você gere KPIs e diga, o fulano aqui está operando melhor que você, certo? Bom, eu não fui feliz na cor, né? O controle de sobreposição, de pulverização, né? Isso aqui realmente é algo muito interessante, que se você tem conectividade, você consegue as máquinas se falarem, você consegue garantir uma redução muito grande na sobreposição de pulverização,
que no algodão isso é catastrófico, né? Você, na verdade, a maior parte, 20% dos custos do algodão hoje são indefensivos, né? Então, bom, aí outras coisas mais, como acompanhamento do plantio, da colheita, né? Download de mapas agronômicos, download e upload de informações, que você consegue ter em tempo real e conseguir garantir, né? Hoje, uma plantadeira, por exemplo, ela planta quantos hectares por hora? Bom, as plantadeiras grandes. Então, se você deixar para ver no final do dia o que aconteceu, já era, né? Se tem uma linha com problema, ou uma parte de uma linha com problema, já era, o problema você só vai resolver na próxima safra, né? Bom, isso tudo, então, gera, né, de novo, os KPIs de operador e tudo mais, para você poder melhorar e ter um processo de melhoria contínua, né? Que hoje a indústria, chão de fábrica e tal, tem e já aplicou. Por quê? Porque ela tem conectividade. Então, aqui eu acho que tem um grande ganho em pró, né, da agricultura 4.0. Bom, agora eu vou me aventurar um pouquinho aqui para falar de agronomia, mas muito en passant, né, porque eu sou um cara de telecom também, como o Elcio. Mas vou tentar falar um pouquinho aqui sobre ganho que a conectividade pode trazer, né, para a agricultura. Então, vamos falar primeiro da redução de custos sobre a sobreposição de pulverização. Então, vocês conhecem muito bem, né, a questão dos custos, né? Eu tive que aprender lá, fui lá no IMEA para entender quais eram os custos. Então, a gente tem um custo anual de 4.000 e poucos reais aqui por hectare com defensivos. Tá? Esses aqui são dados do IMEA de 2019, desse ano mesmo. E você tem normalmente, né? Opa, não pode. Ainda não. Bom, já foi, agora. Apertei o botão errado. Você tem, sem conectividade, tipicamente, quando você tem um pulverizador com controle bico a bico, dá ordem de 5% de sobreposição. Quando o controle é por seção, você tem em torno de 10%. Isso pode variar um pouquinho para mais, para menos, só por questões de apresentar um número que seja médio aqui. Agora, quando você fala de redução, digamos que eu tenha 1% de redução da sobreposição. Então, você está falando numa área de 1.000 hectares, você está falando de 10 hectares. 10 hectares vezes os 4.000, 41.000 reais nesses 1.000 hectares que você tem, certo? Então, se você chegar a uma redução de 3%, que a gente viu em algumas situações que é factível, né, com os nossos parceiros, você chega a 125.000 reais de economia, né, de defensivo. Okay? Agora vamos mais além, vamos extrapolar em cima de 1%, para vocês não brigarem comigo, né, em cima de 1%, que é o número mais conservador aqui. Se eu fizesse 1 milhão de hectares, né, eu teria uma economia de 41,7 milhões anualmente. Tá? Então, 1 milhão de hectares é mais ou menos o que o Mato Grosso está plantando esse ano de algodão. Então, algodão, soja normalmente é mais, né? Mas se eu pegasse a mesma área, algodão com soja, que é a extrapolação aqui, eu estou falando de uma economia de 41 milhões em defensivo. Então, isso a conectividade traz, porque eu consigo fazer esse controle, né, essa comunicação entre os pulverizadores e ter esse ganho aí. Ok? Bom, espero ter me aventurado, não ter falado muita bobagem aqui, não. Bom, e a pergunta do painel? A falta de conectividade é um obstáculo para tornar o agronegócio mais eficiente e inovador? Bom, a gente viu alguns estudos de caso aqui, uns casos de uso, né, que realmente mostram que sim, né, a conectividade é o grande habilitador da digitalização da agricultura. De novo, ela sozinha não resolve. Acho que é um único estudo de caso que eu mostrei ali que ela consegue resolver sozinha, que é a parte toda de gestão de equipes, porque é comunicação pura, né? É parte totalmente de telecomunicações. Agora, todos os outros, obviamente, passam por a digitalização dos processos, né? A capacitação da mão de obra para poder usar as ferramentas que vêm junto, né, com toda essa tecnologia. Bom, e para fechar, o que a TIM, né, qual o objetivo da TIM no agronegócio? Né? Nós nos tornarmos o maior parceiro de conectividade, inicialmente, é o que nós estamos focando agora, e soluções de IoT do agronegócio brasileiro. Nós estamos trabalhando lá fortemente, eu estou para contratar um agrônomo, inclusive, para a minha equipe, isso é um grande avanço, né? Para trabalhar soluções de IoT e a gente conseguir se inserir na cadeia, né, de fornecedores de vocês. Não quero competir com fornecedor de máquina e tudo mais, mas a gente consegue se inserir em com algumas aplicações que podem ajudar muito vocês, né, e onde eu consigo realmente ter um diferencial por conta da nossa experiência em termos de telecom.
Bom, era isso. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, tá bom? Eu passo a palavra aqui para o Pavinato, não, para o nosso mestre de cerimônias. Depois de uma certa idade, eles tornam-se companheiros quase que casados, são os óculos, né? Mas, mais uma vez, obrigado ao senhor Alexandre. Passo a palavra agora. Tem alguém cansado aí? Então se prepare, porque a partir de agora o astral ainda vai levantar-se muito mais. Porque eu passo a palavra ao senhor Aurélio Pavinato, diretor-presidente da SLC Agrícola, que nos trará a experiência da SLC Agrícola com os benefícios da conectividade no campo. Obrigado, bom dia. Obrigado à Abrapa pelo convite, poder falar sobre esse assunto tão importante para o nosso negócio. As duas primeiras apresentações mostraram que a conectividade está chegando, então ao longo dos próximos anos não será problema. E agora o que eu vou tentar discutir com vocês aqui é quais os reais benefícios que trará para o nosso negócio. O quão mais eficiente nós ficaremos na nossa produção. E quando a gente fala em eficiência na produção agrícola, significa ou produzir mais por hectare, ou gastar menos em insumos e menor custo de produção. Eu vou mostrar algumas experiências que nós tivemos ao longo desses anos e no que nós estamos investindo. E no final, a pergunta que eu faço agora no início, na verdade, é: toda essa agricultura digital que está chegando, ela é uma inovação incremental? Vai tornar o nosso negócio um pouco mais eficiente do que ele é hoje? Ou ele é realmente uma disrupção que está chegando e vai mudar o patamar de eficiência da nossa operação agrícola? Quando a gente volta no tempo, quando a gente teve lá a Revolução Verde, na década de 60, 70, foi uma disrupção. Mudou o patamar de produtividade através de uso de tecnologias, de insumos, de irrigação, de fertilização, e mudou o patamar de eficiência do negócio. Quando a gente olha a evolução do custo da comida no mundo, ao longo dos anos nós estamos tendo redução de custo de comida no mundo pelo ganho de eficiência da produção. Quer dizer, nós como produtores, produzindo com mais eficiência, a gente consegue ofertar um produto, na verdade, mais barato para o consumidor, e graças a isso que nós temos hoje uma população mundial de quase 8 bilhões de pessoas, todo mundo que tem dinheiro bem alimentado, só não se alimenta bem hoje quem não tem dinheiro para comprar comida. Na verdade, produção suficiente existe. Quer dizer, nós estamos passando por uma fase do mundo da abundância. A conectividade vai ajudar a melhorar ainda mais essa abundância. Vamos ver alguns exemplos e no final eu quero chegar a algumas conclusões. Nós, da SLC Agrícola, então, para quem não conhece a nossa empresa, nós operamos ali em 6 estados, praticamente todos os estados do Cerrado brasileiro. Estamos operando em 16 fazendas. E eu coloco aqui, tem em três etapas, em 3 momentos que a gente vai usar a conectividade e a chamada agricultura digital. Uma seria no planejamento, no processamento dos dados, no gerar informações. A segunda etapa é o manejo da cultura, o manejo dos insumos. E a terceira etapa é a parte dos dados de clima. Na verdade, a nossa fábrica é uma fábrica a céu aberto, o clima interfere muito nos nossos resultados e nós temos uma gestão mais eficiente do clima, com certeza nos ajudará a ter mais informações e tomar as melhores decisões. Então, quando a gente conecta, na verdade, já foi mostrado aqui, então eu vou passar mais rapidamente essa parte, que é a parte que nós estamos conectando pessoas no campo, né? E aqui é o exemplo lá da Fazenda Panorama na Bahia. Agora, nos próximos dias, nós vamos conectar o Maranhão. Na verdade, as próximas 2 fazendas serão lá no Maranhão, em Balsas do Maranhão, as fazendas que estarão conectadas nos próximos 2 meses. Então, a gente vai chegar a 5 fazendas conectadas e talvez mais um piloto lá no Mato Grosso, no Sapezal. Então, chegaremos a 6 fazendas conectadas ao longo desse ano, das nossas 16 fazendas. A mobilidade no campo, então, a parte de comunicação e a conexão das pessoas é um avanço fantástico. O controle das operações, a gente vai conseguir, com a conectividade, ter toda a gestão da frota de máquinas, e aquilo que foi mostrado aqui.
Então, esse é um avanço muito grande. A gestão das operações e a gestão agronômica. Na medida que nós estamos usando hoje o levantamento de pragas e doenças via tablet conectados, a eficiência do levantamento de pragas tem melhorado muito, além da eficiência da gestão das informações e das decisões a serem tomadas com base nessas informações, além dos alertas que você consegue acompanhar e controlar na tua operação. Quer dizer, máquinas, como foi mostrado, quer dizer, a informação online, e sempre que nós trabalhamos com agricultura de precisão lá atrás, o grande problema nosso era essa gestão das informações. Muitos dados, muitos mapas, muitos pendrive para lá e para cá, e muito complicada a gestão desse banco de dados todo. A conectividade ela vai permitir nós ter uma gestão das informações com muito mais facilidade. Eu tenho um mapa que vai para a sede e volta para a máquina online. O mapa de pulverização, por exemplo. Vai para o dado do MIP vai para a sede online, ele volta para o pulverizador online também, e não tem necessidade de circular com pendrive e transferir informação, e todo um transtorno, e a coisa fica difícil de operar, na verdade. Então, a conectividade vai permitir isso. Nós estamos conectando as pessoas, então, as pessoas no campo, as pessoas na cidade, as pessoas no escritório, e para isso nós temos que investir muito em treinamento. Nós temos feito na empresa, nós criamos o que nós chamamos uma sala de inclusão digital. Tem fazendas que não tinham espaço de prédio para colocar esta sala. Nós colocamos um container, colocamos lá o ar-condicionado, colocamos lá 7 ou 8 computadores, e é o espaço que nós estamos treinando o nosso time, treinando os operadores a usar esse sistema. Estamos aproveitando esse espaço também para a educação elementar. Então, quem não tem o primeiro grau está fazendo o EJA, nesse espaço de inclusão digital. Muitas pessoas estão estudando, voltaram a estudar, fazer o primeiro grau, completar o primeiro grau, depois completar o segundo grau. Então, nós também estamos aproveitando o momento da agricultura digital para oportunizar para que as pessoas cresçam e tenham uma formação melhor e consigam acompanhar essa evolução. Aqui são exemplos de algumas fotos mostrando os treinamentos que temos fornecido em todas as fazendas da empresa. Os processos. Nós queremos ter cada vez mais controle de processos, né? Então, foi mostrado, a conectividade permite ter esse controle. Vamos agora, então, mostrar para vocês alguns exemplos práticos, né? O planejamento agrícola, quer dizer, essa fase pré-execução. E nós no campo, a gente sabe, a gente gera muitas informações. E às vezes, muitos dados, na verdade. E às vezes você não tem a informação que você precisa. Então, com esse conjunto de dados, montando softwares de inteligência artificial, a gente vai conseguir gerar mais informações e tomar melhor decisões. Aqui um exemplo que nós estamos desenvolvendo de um software para trabalhar as informações e gerar a recomendação da melhor variedade para cada um dos ambientes. A parte de variedade, a parte de adubação, por exemplo. Adubação nós trabalhamos até hoje com uma calibração feita no modelo IME tradicional, pela Embrapa, pelo Centro de Pesquisa. Quer dizer, qual que é o nível mais eficiente de adubação? Qual o nível de teor de nutriente no solo que é mais eficiente? Eu tenho certeza que com gestão do banco de dados, nós vamos qualificar essas decisões e vamos chegar numa dose cada vez mais eficiente, de máxima eficiência econômica para nós usar nas nossas lavouras. Isso tudo será possível trabalhando esse planejamento do teu ano agrícola. O quanto adubar, em que momento adubar, qual variedade plantar, em cada tipo de solo. Então, isso tudo, a inteligência artificial vai permitir nós evoluir nesse sentido. O manejo das culturas é um campo muito grande que nós temos e que nós vamos melhorar a eficiência. Todos os fertilizantes que nós aplicamos, todos os defensivos que nós aplicamos, todo o manejo de regulador, no caso do algodão que nós aplicamos, a gente vai ter ganho de eficiência. Esse aqui, a agricultura de precisão que nós sempre trabalhamos, vai lá, colhe, faz o mapa de produtividade, amostra o solo, faz o mapa de fertilidade,
e aplica taxa variável, né? Mas qual que é o grid que utiliza na agricultura de precisão? 3 a 5 hectares. Com a agricultura digital, vai ser possível trabalhar com um grid de 50 metros quadrados, de 30 metros quadrados. Então, a qualificação das informações será muito maior. Então, a agricultura de precisão nossa, ela ficará mais precisa do que ela sempre foi. E é um espaço que tem para evoluir na nossa agricultura de precisão. O manejo plantio, população de plantas, você vai estar controlando o plantio online, vai estar sabendo exatamente cada linha da plantadeira o quanto a semente está caindo por hectare. Então, esse controle, você, estando online, você consegue interferir e evitar que aconteçam falhas, né? O gerenciamento, a parte de manejo de pragas e doenças é o campo onde a gente mais investe hoje, mais gasta com defensivos agrícolas, né? Então, quando a gente olha assim, um MIP georreferenciado da fazenda, como essa fazenda aqui lá no Maranhão, nós tem um mapa de pressão de pragas da fazenda toda, cada bloquinho desse é um talhão. Tem um mapa da fazenda toda. A tua estratégia de decisão de aplicação tem uma lógica muito mais racional. Você saber exatamente aonde você deve atacar o problema e com qual intensidade. Então, a aplicação localizada é um grande benefício que nós vamos ter. Eu vou mostrar agora alguns exemplos. Aplicação localizada de defensivos agrícolas. O gerenciamento, você consegue controlar o crescimento das culturas, ter um mapa de chuvas, índice de vegetação, os dados de satélite. Hoje os satélites estão ficando cada vez mais precisos, né? Então, a gente consegue ter índice de vegetação de cada uma das lavouras e consegue visualizar a tua lavoura de uma forma mais qualificada. A automação do scouting, do levantamento de pragas e doenças é o nosso sonho, na verdade. Porque hoje a gente investe muitas pessoas lá no campo fazendo levantamento de pragas e doenças, a imagem de satélite, a imagem de drone, tanto a imagem com o avião, tudo isso ajuda. Mas a qualificação, o equipamento que vai fazer essa imagem, no caso, hoje nós estamos testando alguns sistemas para você conseguir identificar a praga no campo com imagem. O sonho nosso, no médio prazo, é conseguir identificar as pragas e doenças, conseguir ter sistemas e modelos que a gente consiga tomar a decisão de aplicação do defensivo agrícola sem necessidade de ter o técnico no campo fazendo essa medição manual, que é uma medição hoje trabalhosa e muitas vezes imprecisa. A parte de aplicação localizada de regulador desfoliante. Então, você tendo o teu mapa de crescimento da cultura, você consegue aplicar localizado o regulador de crescimento, o desfoliante no algodão. Às vezes, uma lavoura não está tão uniforme assim. A gente fez alguns testes aqui, lavoura com redução de 30% no desfoliante no algodão, aplicando de acordo com o índice de vegetação na fase final da cultura. Redução de 22% no regulador de crescimento no algodão, aplicando de forma localizada. A parte de... E esses mapas todos, você faz um mapa de aplicação, esse mesmo mapa de aplicação você consegue visualizar no teu tablet aqui e no campo, né? Então, os coordenadores conseguem controlar isso de uma forma cada vez mais eficiente. A parte de herbicidas. Esse aqui é o sistema, tem hoje no mercado algumas opções, o Weed Seeker. São sistemas em que ele faz a leitura da presença da planta verde no campo e aplica o herbicida somente onde tem, nesse caso aqui, o capim amargoso. Nesse ano agora nós aplicamos em 43.800 hectares para controlar o capim amargoso na lavoura, o capim amargoso resistente ao glifosato. Economizamos 75% do herbicida do Clethodim. Então, é um grande benefício que já estamos conseguindo visualizar ganhos econômicos, né? Quer dizer, toda essa tecnologia toda tem que gerar ganho econômico para o produtor. E aí vocês estão vendo a imagem ali, ele só abre o bico de aplicação onde tem a planta verde, né? É um sistema muito, muito eficiente, na verdade, que você consegue ter uma economia. E isso está totalmente alinhado com a questão da sustentabilidade.
Quer dizer, o uso mais eficiente dos defensivos agrícolas, você está totalmente alinhado com o que o mundo demanda hoje, que é uma produção agrícola cada vez mais sustentável e ambientalmente amigável. É a expressão que se usa. Nesse caso aqui, ó, então, até ali era dessecação, dessecou a lavoura, sobrou capim amargoso, aplica. Mas também nós estamos testando agora você aplicar localizado na cultura. Tem uma lavoura de soja e vai aplicar para controlar gramínea. Por que eu tenho que aplicar em cima da soja? Aplico só onde tem o capim. Fizemos um teste aqui em 5.500 hectares, economia de 83% no herbicida. Fizemos outra aplicação de inseticida no algodão. O algodão está com 10 centímetros de altura e eu vou aplicar o inseticida para pulgão. Por que eu tenho que aplicar em toda a minha área? Não precisa aplicar para pulgão na entrelinha da cultura. Aplica só em cima da planta. Hoje já está sendo possível, fizemos um teste aqui, aplicando 1.700 hectares, economia de 65% no inseticida. Aplica somente no alvo. Aplicação localizada também, com o levantamento de praga georreferenciada, como nós estamos fazendo hoje, você decide aplicar somente aonde tem a praga, numa parte da lavoura. Aqui a aplicação localizada na linha, ou aqui no alvo, aqui na linha. Mas tem a aplicação localizada que nós estamos fazendo também, que é você aplicar somente numa parte da lavoura. Faz o MIP, tem mais praga numa parte da lavoura, ou tem praga numa parte da lavoura, não tem na outra, manda esse mapa lá para o pulverizador, aplica somente onde tem a praga. Alguns testes que nós fizemos está dando uma economia em torno de 25% a 30% de inseticida ao longo da safra, aplicando localizado, fazendo um manejo localizado. Todo o levantamento de praga já referenciado e depois todas as aplicações, todas elas também localizadas de acordo com a pressão da praga. O clima, a parte do clima é uma parte importante. Nós estamos ainda numa fase experimental da parte de clima, testando várias estações meteorológicas para ver qual que vai ser a mais eficiente. Agora, a gestão dos dados climáticos de chuva, dados de temperatura, são muito importantes para ter uma gestão do desenvolvimento das culturas. E desde a parte operacional também, né? Quer dizer, eu vou plantar, eu vou aplicar o defensivos. Se eu tenho uma previsão climática com uma certa precisão, eu consigo definir até que hora que eu devo aplicar aquele defensivo e a partir de que hora que eu devo parar em função de uma chuva que está chegando, né? Então, a parte de previsão climática e gestão dos dados climáticos é um espaço que nós temos para trabalhar bastante grande e melhorar a eficiência de uso dos insumos. Testamos aqui várias estações meteorológicas, tanto estações para medir todos os dados climáticos, quanto as estações mais simples para você somente medir precipitação, medir temperatura, e com isso você ter o teu mapeamento da chuva na tua lavoura, e tendo a conectividade, todas essas estações elas ficarão online. Você vai chegar de manhã, não precisa alguém com o carro, com a moto, circular a tua fazenda toda para saber quanto que choveu. Tu vai ter no mapa no computador o quanto que choveu em cada parte da tua fazenda, aonde que tu pode plantar, aonde que não pode plantar. Às vezes a produtividade, você às vezes não tem explicação por que uma lavoura produziu mais do que a outra, e às vezes naquela lavoura deu uma chuva mais do que a outra. Então toda essa gestão climática, ela vai ajudar nós a analisar os dados de desempenho da tua lavoura e tirar as melhores conclusões. Então, tudo isso que está sendo feito, o que vai gerar de ganho para nós? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer, né? O que vai sobrar para o produtor? O produtor nós vamos ganhar mais dinheiro com a agricultura digital? Ela é uma revolução em termos de como que nós produzimos atualmente? Ou é simplesmente um incremento tecnológico que vai gerar pequenos ganhos graduais ao longo dos próximos anos? Qual que é a nossa conclusão em cima disso? Quando eu olho, primeiro, a agricultura brasileira, ela é muito moderna. Mas quando eu comparo a agricultura brasileira com a agricultura mundial, nós estamos num patamar muito similar com outros países. Os Estados Unidos não estão atrás de nós, eles estão na frente, na verdade.
em muitos aspectos. A parte de conectividade, que é um problema nosso aqui, ainda lá, quase não é mais. Ainda é em algumas regiões, quase não é mais. Nós, no Brasil, felizmente, eu sempre falo isso, nós hoje temos esse nível de evolução no Brasil na agricultura, graças a nós termos uma cadeia produtiva integrada com o mundo. Quem que são os nossos fornecedores de insumos agrícolas? São os mesmos dos americanos, são os mesmos dos argentinos, são os mesmos dos europeus. Quem que são os nossos fornecedores de máquinas? São os mesmos também. Então, toda a tecnologia nova que nós temos na parte de máquinas, que nós temos na parte de defensivos agrícolas, que nós temos na parte de fertilização, todo mundo tem acesso a tecnologia similar. E essa é uma razão, na verdade, do Brasil estar avançado. Se o Brasil não tivesse acesso a essas tecnologias mundiais, nós estaríamos mais atrasados, porque nós, internamente, infelizmente, a gente não teve capacidade, não tem capacidade de evoluir na velocidade com que os demais países evoluíram nesses itens de insumos, né? Agora, nós temos um modelo de produção aqui no Brasil que ele tem escala, e essa escala gera competitividade e gera eficiência. Nós estamos preparados para usar a agricultura digital com muita eficiência. Apesar de que eu estive na China 2 semanas atrás, lá na China, o produtor chinês de algodão que planta 3 hectares está controlando pragas na lavoura de algodão com drone. Eu vi lá o drone voando, um drone com um tanque de 16 litros, 10 minutos e aplica 1 hectare. Faixa de 4 metros, um drone desse tamanho, faixa de 4 metros, em 10 minutos ele aplica 1 hectare, e o pequeno produtor chinês está manejando as pragas dele com drone, com um custo menor do que o custo que ele tinha, e com eficiência maior do que ele tinha de uma aplicação manual que ele fazia até então, né? Então, a conectividade que no Brasil está chegando, lá na China já tem. Lá no campo, o produtor está usando esse drone porque o drone está conectado. O 5G está chegando. Então, na verdade, a gente olha assim, o Brasil está evoluindo, nós estamos avançados no agronegócio, mas nós temos muito espaço para evoluir e para melhorar, e está todo mundo correndo atrás disso, não é só nós, na verdade. Então, na verdade, qual a conclusão que eu chego quando olho tudo isso? A agricultura digital, ela vai melhorar a eficiência de gestão dos nossos insumos, e a conclusão que eu chego, que ela é uma revolução, ela é uma disrupção em relação ao que a gente sempre fez, de eficiência de uso dos insumos. E eficiência de uso dos insumos significa dizer, aplicar localizado, aplicar menos quantidade, mais eficiência, fertilização, dose certa no local certo, dose certa para cada variedade, para cada lavoura, tudo isso nós vamos evoluir. Então, a agricultura digital ela está sendo e será uma revolução no manejo das culturas e no manejo dos insumos. E nós todos temos que correr atrás para investir nisso, porque quem não investir, na verdade, vai ficar fora do jogo. Quer dizer, toda essa evolução tecnológica, mais eficiência, o benefício ele será uma produção de mais qualidade, mais sustentável, ofertar mais. O que acontece com o preço? O preço comprime, né? Então, nós pensar que daqui a 10 anos a gente vai produzir o dobro que a gente produz hoje por hectare, isso vai gerar mais rentabilidade para o produtor? Não vai gerar. Vai gerar menor custo para o consumidor. Na verdade, a nossa rentabilidade, nós produtores brasileiros, ela vai ser maior se nós formos mais eficientes do que o produtor americano, do que o produtor argentino. E nós conseguir ofertar uma soja mais barata do que o americano oferta, do que o argentino oferta. Então, por isso que nós temos que correr atrás de tecnologia, para nós termos um sistema de produção mais eficiente e conseguir ofertar uma soja para o nosso cliente mundial mais barato, uma soja, um algodão mais barato, e com isso a gente consegue ter uma margem de lucro melhor. Na verdade é isso. A margem de lucro nossa, ela virá da nossa eficiência. Então a agricultura digital, na minha visão, ela realmente está provocando uma disrupção na forma que nós manejamos as lavouras. E isso sim vai ficar na história. Vocês vão ver daqui a 20 anos como que era até 2017 é o marco da digitalização do mundo, né? Então, como que era
o mundo até 2017 e como ficou o mundo de 2017 para frente, tanto na indústria quanto no campo. E a indústria está evoluída. Quando a gente olha assim, a nossa gestão agrícola, numa média geral, ela ainda é amadora, a nossa gestão agrícola. Ela ainda é amadora. Nós temos muito espaço para melhorar a nossa gestão agrícola. Quando a gente olha a gestão industrial, ela está mais moderna que a nossa gestão agrícola. Gestão do processo produtivo. Nós temos tecnologia, temos máquina, temos insumos, mas a gestão do processo produtivo. E a agricultura digital, ela vai permitir uma gestão do processo produtivo mais eficiente. Controle do processo, controle de cada atividade, controle de cada operação, controle de cada insumo utilizado. Então, esse é o grande ganho que nós vamos ter ao longo dos próximos anos, mas todos nós temos que correr atrás e buscar ser cada vez mais eficiente. Então, eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição para responder alguma pergunta. Muito obrigado. Pergunta para o Dalfor, no da TIM. Essas plataformas para as grandes empresas é muito importante, mas quando é que isso chega de uma forma mais exemplar ao pequeno agricultor? Como é que essa plataforma, porque ela é desenvolvida pelas plataformas das grandes empresas. Essas informações da conectividade, como é que elas chegam também ao pequeno produtor? Bom, perfeito. Obrigado pela pergunta. Na verdade, nós começamos, né, a entender as necessidades do produtor e verificamos que pela cobertura que uma torre tem, né, do 4G, a gente fala 35 mil hectares, realmente não daria para a gente endereçar, no primeiro momento, o pequeno e o médio produtor. Então, por isso que nós focamos, nesse primeiro momento, no projeto, nos grandes produtores, né, e está dando certo. E agora, em paralelo, nós estamos trabalhando com algumas cooperativas. E a gente entende que, por conta da tecnologia, felizmente, né, tem uma cobertura muito grande, isso é bom, não é ruim, né? A gente precisa trabalhar em arranjos de modelos de negócio onde eu consiga ter a junção de produtores nas regiões onde eu tenho pequenos e médios, para poder viabilizar essa cobertura dessa região. Então, estamos trabalhando com algumas cooperativas do sul do Brasil, outras cooperativas também do Mato Grosso, para viabilizar isso. Então, essa é uma forma que a gente vê, né? E eu costumo dizer o seguinte, a gente, na verdade, não pode mirar no mais difícil, né? A gente tem que entender que é o quick win que a gente consegue fazer para poder gerar essa discussão. Estamos aqui falando de conectividade no Congresso do Algodão, né? Vendo quanto importante ele é. Se nós tivéssemos começado com os grandes, a gente não estaria conseguindo, né, trabalhar para chegar no pequeno e médio. Em paralelo com isso, nós estamos trabalhando também com algumas iniciativas com o governo, né, para buscar formas de acelerar essa chegada da conectividade nessas regiões onde eu tenho pequenos e médios produtores também. Até porque, de repente, o crescimento do Brasil verdadeiro se dá com o crescimento das pequenas e médias cidades, e aí desenvolvendo essa plataforma de tecnologia, com certeza vai agradar e vai atingir muito melhor. Só complementando mais um pontinho, acho que um ponto importante também é a chegada dos 700 MHz, ele não está só no campo, na verdade. O 4G em 700 MHz é uma realidade hoje no Brasil todo, né? Então a TIM está ativando essa tecnologia em várias cidades menores. Isso já traz um grande ganho para o pequeno e médio, que normalmente, né, alguns deles estão em torno da periferia da cidade. Como você amplia essa conectividade, você acaba beneficiando ele. Um exemplo foi Não Me Toque, eu estive lá na Cotrijal, e nós instalamos o 4G em 700 MHz lá para a feira que teve lá da Expo Direto, e a gente fez uma análise, e você consegue só com a torre da cidade cobrir uma grande parte da área produtiva em torno, né, da cidade de Não Me Toque. Então, acho que isso vai ser... Só isso já vai trazer um grande ganho, né? Aquele slide que eu mostrei da cobertura rural do 4G da TIM. Perfeito. Elcio, alguma consideração, tendo em vista de que você também representa esta área? Como eu mostrei na minha apresentação, nós provemos a conectividade de um ponto que pode ser uma antena que faça uma cobertura grande, pode ser uma herb de 4G, mas pode ser a sede da fazenda. Então, para o pequeno que não tem o dinheiro para investir em alguma coisa maior, mas que existe uma necessidade dele capacitar os seus funcionários, como nosso amigo colocou aqui, dando educação básica para ele,
que necessita mandar dados que não sejam online, mas que ele precise mandar esses dados pelo menos uma vez ou 2 vezes por dia para algum ponto, a gente consegue colocar a conectividade na sede da fazenda, somente na sede, uma anteninha de 70 centímetros, que ele vai ter a preços muito razoáveis, possibilidade de aquele ponto ali e um raio de Wi-Fi de 300 metros a 500 metros, dependendo do relevo, num raio bem pequeno, mas ele consegue conectar todo mundo que esteja em volta dessa nossa antena. Perfeito. Acho que para o Pavinato é mais complicado falar sobre pequeno, né? Porque está toda uma estrutura muito maior, mas a Panorama foi um exemplo disso, né? Lá na Bahia. Mas tem uma pergunta para você, Pavinato. A conectividade proporciona acesso a muitos dados. E como converter esses dados todos em conhecimento e eficiência efetiva? Esse é o grande desafio, na verdade, né? Esse punhado de dados e você não se perder no meio dos dados, né? Por isso que a construção de softwares, na verdade, de inteligência artificial, será a solução para isso, né? Será a solução. A gestão da operação com a conectividade vai facilitar muito, né? Porque vai estar tudo conectado online, facilita você não se perder na gestão da operação. Agora, o conjunto de dados, sim. Aí, sistemas, software, assim como tem para outras áreas hoje, desenvolver softwares que consigam conectar um dado com o outro, tirar conclusões, gerar informações, na verdade. E dado, não é que nem alguém falou na palestra ontem aqui, um punhado de dados não significa informações. Tem muitos dados e às vezes não tem informação nenhuma. Hoje, como é que funciona hoje? Hoje a equipe tem o conhecimento, tem os dados, tem os arquivos lá no Word e no Excel. Às vezes, 5 anos depois, muda a equipe, muita coisa às vezes se perde. Ou o cara, sempre, a tendência nossa é tomar decisão com base nos dados mais recentes, né? O cara esquece o que aconteceu 5 anos atrás, 10 anos atrás. O que um sistema de gestão de informações vai nos permitir? Não esquecer o histórico, não esquecer o passado. Olhar o conjunto todo, realmente tomar uma decisão com base nesse histórico, quando o histórico é essencial. Em muitos assuntos, o histórico ele é essencial e ele fundamenta a nossa decisão. Então eu acredito que os produtores, coletivamente, individualmente, pequenos produtores, coletivamente, cooperativa, tem que achar uma forma de ter uma gestão eficiente dos dados e gerar informações que melhorem a eficiência da sua operação. A próxima pergunta também é para você e ela está intrinsecamente ligada a isso. Conectividade é um desafio porque traz inovação. Porém, como engajar a equipe para ter o máximo de proveito da ferramenta? Pergunta: o fator humano é importante neste processo? O fator humano é fundamental. Ninguém faz nada sem as pessoas, né? E a pessoa engajada. Às vezes tem uma pessoa com bom conhecimento e se ela não está engajada, ela acaba não sendo eficiente, né? Então, por isso que nós estamos investindo nessa sala de inclusão digital nas fazendas, porque imagina lá um operador que tem a 4ª série, quer fazer o 1º grau, ele tem a oportunidade de aprender a trabalhar com os eletrônicos, a satisfação desse operador, né? E ele vai ser um cara comprometido contigo para sempre, na verdade. Então, a gente investir na formação das pessoas que estão na fazenda, que querem aprender, como foi citado aqui o exemplo do analfabeto, que é um analfabeto inteligente, um analfabeto eficiente, não significa que a pessoa não tenha a formação formal, que ela não consiga assimilar o processamento das informações. Então, mas o investimento em educação é o segredo do sucesso, na verdade, numa empresa, assim como é para um país, né? Alexandre e Elcio, 4G nas cidades já é democrático, acessível. Agora a pergunta é: teremos o 4G no campo democrático e eficiente, acessível, num futuro bem próximo, médio ou longo prazo? Isso no campo. Sim, claro. Bom, é um grande desafio, né? Acho que são mais de 70 milhões de hectares de área produtiva, né? Então, o desafio é grande. Nós estamos trabalhando na TIM para buscar modelos de negócio e formas de chegar e realmente cobrir o agronegócio no Brasil. Tem um desafio muito grande, um dos desafios, inclusive o Elcio pode falar, que é a questão da chegada do que a gente chama de backhaul, que é a conexão
dessa torre, né, que tem o equipamento 4G até a rede da operadora, da rede da TIM. É um grande desafio. Acho que o satélite pode ajudar muito nessa evolução, nessa ampliação da cobertura do 4G. Hoje a TIM já usa isso nas cidades mais remotas. Hoje a gente tem mais de 200 cidades conectadas via satélite, né, o 4G. Então acho que isso é um dia após o outro. Tá? Acho que a TIM investe 2,8 bilhões por ano em cobertura, né, e ainda está devendo, né, quer dizer, todas as operadoras estão sempre correndo atrás de melhorar a sua cobertura, e acho que no campo não vai ser diferente. Acho que à medida que começa a surgir, e o Pavinato mostrou muito bem hoje, as aplicações, né, e o que realmente a conectividade pode trazer de benefício para o produtor, isso acelera muito o uso da tecnologia, por sua vez, os modelos de negócio ficam mais favoráveis, né, porque o produtor percebe realmente o ganho que ele tem com aquela conectividade, e para ele faz sentido fazer essa habilitação, né, fazer esse trabalho de habilitar a conectividade na sua região. Elcio? Me parece que a nossa comunidade decisora está se dando conta disso daqui que nós estamos conversando. Existem várias atividades correndo em paralelo hoje, como a Frente Parlamentar da Agricultura, o Agro 4.0, que é uma iniciativa do MAPA, junto com o MCTIC, que estão começando a discutir como a gente consegue fazer isso, levar a conectividade a custos acessíveis em qualquer ponto do território nacional. Com certeza a gente vai ter que rediscutir o uso de fundos, dinheiro que existem nos fundos, vamos ter que rediscutir impostos, taxas que existem, mas me parece, a percepção que eu tenho tido no último ano em especial, é que isso já está acontecendo, muitas atividades estão ocorrendo e pessoas que têm poder de decisão já estão conversando sobre esse assunto. Então, é difícil a gente fazer uma previsão de quando isso vai acontecer, mas o meu feeling, o meu sentimento é que a gente não está longe de ver isso, não. Pavinato, alguma consideração a respeito disso? Porque já que em breve essa comunicação vai chegar no campo, naturalmente os safristas, os funcionários terão uma maior conectividade com suas famílias. Eu estou sentindo que o negócio vai evoluir rápido, né? Eu acho que todo mundo vai investir, a gente vai ter conectividade no campo de uma forma bem rápida. A gente não vai demorar 5 anos, a gente vai estar todo mundo conectado no campo. Você falou uma coisa muito importante, né? Eu tive a experiência de ir na Panorama o ano passado, né? E tá junto com o operador de máquina na colheita, né? E o operador de máquina, que era do Rio Grande do Sul, a família estava próxima de Correntina, ele falou para mim, pô, a maravilha, agora eu passo aqui 2 semanas trabalhando e eu consigo saber o que está acontecendo com a minha família. Então, isso realmente faz muita diferença, né? Fala o produtor, né? O operador está satisfeito com o que está fazendo, sabendo que está evoluindo também e está conectado à família, né? Que eu acho que é algo que a gente sabe, eu estou viajando a semana toda e sei quanto é complicado você ficar longe da família, né? Elcio, Alexandre e Pavinato, nós estamos no último dia deste evento. A plateia está cheia, lotada. Acredito que talvez esse seja o reconhecimento pelo brilhante conhecimento que vocês nos trouxeram essa manhã. Receba também, por favor, uma pequena lembrança, o certificado em nome da Abrapa e de todas as suas associadas e, é claro, do 12º Congresso Brasileiro do Algodão. Uma salva de palmas a esse tema que com certeza nos trouxe muito conhecimento.